Vou falar de um tema super polêmico agora, um tema que causa, vamos dizer assim, paixão e ativismo e rejeição e preconceito do outro lado. Então, óbvio que existe o meio nesses dois extremos, mas nós temos que tomar muito cuidado porque o melhor é ficarmos do lado da ciência, que é assunto os produtos derivados da cannabis para uso medicinal, ou também conhecido como cannabis medicinal. Primeiro, cannabis medicinal não é uma especialidade. Existem pessoas que se dizem especialistas em cannabis medicinal. Elas podem ser pessoas muito entendidas, que fizeram cursos de especialização, que conhecem bastante o assunto, mas essa especialidade não existe. Não existe um médico especialista em cannabis medicinal. É a mesma coisa que eu dissesse que eu sou um médico especialista em corticoide, por exemplo. Eu só sei corticoide. Então você não é um médico especialista num remédio ou num produto. Você vai ser especialista numa área, neurologia, cardiologia, pneumologia, oncologia, assim por diante, mas não num remédio. Então tomem cuidado, né? Porque às vezes o médico, quando quer dizer que ele é um especialista, né, em medicina canabinoide, é porque ele é um profundo conhecedor, né, que é a especialidade. Ele vai ter a especialidade, por exemplo, medicina integrativa, neurologia, qualquer coisa, porém ele é especialista em medicina canabinoide. Então é esse o contexto. A medicina canabinoide, ela entrou no Brasil, os primeiros produtos de cannabis medicinal entraram no Brasil em 2014, com um caso que foi judicializado, ou seja, foi conseguido na justiça para uma criança que tinha epilepsia, que vocês podem ver essa história num documentário chamado Ilegal, que está também no streaming, tá certo? Então é uma dica aí para vocês entenderem como é que é o histórico que os produtos à base de cannabis começaram a ser trazidos para o Brasil. A partir de 2015, essa importação, já que existia essa abertura jurídica, passou a ser frequente e oficializada, inclusive com o aval da Anvisa, né? Tinha uma papelada toda. 2019, esse tipo de burocracia foi diminuindo, apesar de os medicamentos importados, eles precisam ser trazidos via Anvisa. Não comprem medicamentos em lugares em que você não precisa fazer cadastro na Anvisa, porque você não sabe a origem, né? E às vezes você está comprando, por exemplo, um azeite de oliva em vez de você estar comprando um óleo de cannabis e pagando uma fortuna num frasquinho que vale 20, 30 reais, você está pagando 900 mil reais por uma coisa que não vale aquilo porque você está sendo enganado. Então compre de locais que você tem uma garantia de fiscalização para isso. Isso são os óleos importados. Depois, nos últimos anos, passou a ter também a condição de você ter esses produtos também na farmácia. Óbvio que você tem que ver com o seu médico qual é a melhor indicação para cada subtipo, né, de cannabis que existe para o seu caso, caso haja uma indicação, que eu vou colocar as indicações mais claras, mais conhecidas cientificamente. Caso haja uma indicação, o seu médico vai dizer, olha, dá para você comprar isso na farmácia, dá para você importar, apesar que esses produtos são muito semelhantes e às vezes a diferença é você pesquisar em relação ao custo, porque muitas vezes os custos também variam muito, né? O preço do remédio, tá? Então assim, as indicações, a primeira indicação, como eu falei, quando foi importado, né, pela primeira vez em 2014, foi a epilepsia. E existem algumas síndromes epiléticas na criança, como o Lennox-Gastaut, entre outras, né, que são síndromes muito, vamos dizer assim, que a criança já nasce com problemas neurológicos importantes e que tem muitas convulsões durante o dia, que essas são as melhores indicações. Foi para isso que foi os primeiros estudos bem feitos e tudo mais, e a própria Academia Brasileira de Neurologia reconhece o uso de medicamentos à base de cannabis como fator, né, de medicamentoso que pode ajudar nestas doenças, né? Porém, na indústria, né, que comercializa cannabis, foi se colocando inúmeras possibilidades de uso. Alguns não são tão, vamos dizer assim, poderosamente ratificados pela ciência. E já tem um ou outro que já começa a ter comprovação científica mais importante. Em Israel, por exemplo, há muitos estudos que mostram que, inclusive, o próprio governo de Israel distribui essa medicação à base de cannabis para crianças autistas. Então, em autismo, parece que realmente tem uma utilização bem interessante. E há estudos também bastante interessantes sobre ansiedade. Mas em ansiedade se usa o canabidiol, que a gente chama de isolado. Depois eu vou falar dos tipos de canabidiol que existem. As outras indicações são o THC
isolado ou em quantidades altas, melhora a espasticidade, o endurecimento da musculatura pós, por exemplo, casos de trauma de crânio, trauma da medula, raquimedular, AVC. Então, o paciente pode ficar que ele fica muito duro, espástico, ele pode ficar com a musculatura mais solta com THC. Né? Existem exemplos de algumas pessoas conhecidas, famosas, que inclusive lutam pela liberação desses medicamentos no país e tem um sucesso para a sua espasticidade em relação ao THC. Né? A outra indicação que vai ganhando força não é para a doença de Alzheimer. Para a doença de Alzheimer não há nenhum efeito, é bom deixar muito claro. Mas existe um quadro de agitação que chama-se Síndrome do Pôr do Sol, ou Sundown Syndrome. No Sundown Syndrome, essa pessoa fica agitada naquela lusco-fusco do dia, né? Quando a luz está começando a escurecer e tem essa mudança de luz. Em qualquer lugar do mundo isso acontece com pacientes com Alzheimer, não são com todos, mas é uma quantidade grande de pessoas, e às vezes eles não melhoram com nenhum medicamento calmante, com nenhuma ação que você dá. E hoje já há estudos que mostram que em cerca de 70% dos pacientes eles respondem bem ao uso de cannabis e ficam mais tranquilos com o uso desses produtos. E a outra indicação, reconhecida inclusive pela Academia Brasileira de Neurologia, é dor neuropática. Tá? Existem, vamos dizer assim, a propagação de que a cannabis melhora a dor em geral, mas não que ela não possa melhorar, mas nós não temos ainda embasamento científico suficiente, estudos muito robustos para comprovar isso. Mas para a dor neuropática, que é a dor do nervo, ela realmente já tem estudos que mostram a sua eficiência. Tá? Outros usos têm, vamos dizer assim, que ser observados com cautela pelo médico. Né? Há algumas indicações que eu chamo de uma área cinzenta, que já tem alguma comprovação em animais, alguma comprovação em relatos de casos ou estudos pequenos, mas que precisam de mais estudos. Isso não desautoriza o seu médico, desde que ele seja conhecedor do assunto, vamos dizer assim, indicar caso ele a julgue necessário e interessante para o seu caso. As indicações oficiais, que a gente já tem estudos mais robustos, são essas que eu coloquei para vocês. E é isso, então procure um médico que conheça do assunto para você ser mais bem tratado e orientado a respeito.